Questão 29, item 04. As raízes da equação x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 23x menos 15 igual a zero estão em progressão aritmética de razão 1. Então, eu tenho que calcular as raízes desse polinômio, né, do polinômio que está gerando essa equação aqui. É uma equação porque tem uma igualdade, mas essa primeira parte aqui forma um polinômio. Quando estiver falando de raízes de polinômio, existem três teorias. Teoria das raízes, o teorema das raízes complexas, o teorema das raízes reais e o teorema das raízes racionais. Para essa questão, a gente vai utilizar o quê? O teorema das raízes racionais. O que diz esse teorema? Primeira coisa, vamos saber se eu posso aplicar ele. Qual é a condição? Todos os coeficientes têm que ser inteiros. Então, quando eu olhei, estou ligado, sou uma pessoa ligada, olhei no item 4, eu já vi que o primeiro, esse polinômio, ele tem o x ao cubo, ele tem um coeficiente 1, o x ao quadrado tem um coeficiente menos 9, o x tem um coeficiente 23 e o termo independente é menos 15, ou seja, todos os coeficientes são inteiros, pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, consigo aplicar o teorema das raízes racionais. O que diz esse teorema? Eu vou ter um P, um valor P, que vai ser os divisores de A0. O que é A0? A0 é o termo independente, que é 15. E esse P, que são os divisores, vão ser números que pertencem ao conjunto dos inteiros. Eu vou ter Q, a variável Q, que serão os divisores de AN. AN é o quê? O coeficiente dominante, é o que está na frente do x ao cubo. E esse Q, esses divisores, vão pertencer ao grupo dos inteiros não nulos. Ó, tem um asterisco aqui. Inteiros não nulos. Não nulos. Guarda a informação. O que diz o teorema? Olha, eu não posso garantir que as raízes dessa equação vão ser racionais. Mas, se existirem raízes racionais, elas podem ser obtidas por esse método. Qual método? Dividir os divisores, o P, né, que são os divisores de A0, do meu intercepto, pelos divisores do Q, pelo Q, que são os divisores do AN, o coeficiente dominante, certo? Ou seja, possíveis raízes, não garanto que tenha as raízes racionais, mas se tiver, essas raízes que pertencem aos racionais podem ser obtidas pela razão de P sobre Q, certo? E por que eu falei para guardar o Q pertence aos inteiros não nulos, né? Por quê? Porque o Q vai ser o denominador dessa razão, né? Então, como embaixo eu não posso ter, não tem um número dividido por zero, então o Q não pode ser zero. E daí, quando eu falo que P, que as possíveis raízes pertencem ao conjunto dos números racionais, é isso, porque o conjunto dos números racionais, eles podem ser expressos na forma de uma divisão, de uma fração. Certo? Então, para a questão. Ele deu o polinômio x ao cubo, já destaquei em verde aqui que é o nosso primeiro termo, que tem um coeficiente dominante, e menos 15 já destaquei que é o nosso termo independente, o nosso intercepto. Todos os coeficientes são inteiros? São 1, menos 9, 23 e menos 15, todos números inteiros. Consigo aplicar esse teorema. Divisores do A0, do termo independente, divisores de menos 15. São os divisores inteiros, então valor positivo, valor negativo. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 15. Divisores do meu coeficiente dominante, de 1. Divisores de 1, mais ou menos 1. Para facilitar a conta, eu adoto como divisor do coeficiente dominante só o valor positivo, né? Porque eu pegar aqui, ó, mais 1 dividido por mais 1, ou o menos 1 dividido por menos 1 vai dar o mesmo. Então, aqui para divisor, para facilitar a conta, usa só valores positivos. E quais são as possíveis raízes? Mais ou menos 1 dividido por 1 dá mais ou menos 1. Mais ou menos 3 dividido por 1 dá mais ou menos 3. Mais ou menos 5 dividido por 1 dá mais ou menos 5. E mais ou menos 15 dividido por 1 dá mais ou menos 15. Qual é a observação para essa questão? Como o meu coeficiente dominante, que está aqui na frente do x ao cubo, é 1, divisor de 1 vai ser sempre 1. Então, aqui o meu Q, que é o meu denominador, vai ser 1. P dividido por 1 vai ser o próprio P. Então, se vai ser sempre o próprio P, que são os divisores daqui do A0, do termo independente, que no caso é o menos 15, como o coeficiente é 1, essas raízes, se existirem, elas não só serão racionais, como elas serão raízes inteiras.
Então, aproveita essa questão para fazer uma observação. Se o divisor for, se o coeficiente dominante for 1, o divisor vai ser 1, então, se admitir raiz, ela será mais do que racional. Ela será uma raiz inteira, pertencente ao grupo dos inteiros. Por quê? Porque o meu AN, que é o coeficiente dominante, é 1. Então, é só uma observação, certo? Continuamos. Possíveis raízes, o que a gente viu? Que é mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 15. Ou seja, 8 possíveis raízes. Como é que eu faço para saber se é raiz ou não? Eu vou testar. Eu vou pegar o mais ou menos 1 e colocar no lugar do x. Se eu botar no lugar do x e o resultado disso tudo der zero, significa que é raiz, certo? Então, a gente começa pelo mais fácil, que é o mais ou menos 1. A função f aplicada em 1 vai dar resultado zero. Então, opa, o 1 é raiz. Agora o valor menos 1. A função aplicada no menos 1 vai dar menos 48. Então, não me serve. Menos 1 não é raiz. A função aplicada no valor 3 vai dar resultado zero. Então, significa que o quê? 3 é raiz. A função, o valor menos 3 aplicado na função f vai dar menos 192. Então, menos 3 não é raiz. Continuando. F de 5. 5 colocando no lugar do x, aplicando na função, vai dar igual a zero. Então, 5 também é raiz. Já descobri o 1, o 3 e o 5. Então, já fechou, né? Lembra? É a função do terceiro grau, x elevado à terceira, né, que é o maior expoente, tem 3 raízes. Já achei ela, a 1, a 3 e a 5. Mas vamos continuar. F de menos 5 dá menos 480, menos 5 não é raiz. F de 15 dá 1680, 15 não é raiz. E F aplicado em menos 15 dá menos 5.760, ou seja, menos 15 também não é raiz. Vou fazer essa conta toda na prova? Não. Na prova eu vou fazer o quê? Eu vou testar o mais ou menos 1 primeiro, que são os mais fáceis. Então, eu testei o mais 1, vi que é raiz. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rebaixar essa função do terceiro grau, eu vou dividir por x menos a raiz para chegar numa equação do segundo grau. Aí, o segundo grau é fácil, eu calculo Bhaskara. Então, vamos lá. Rebaixar o grau do polinômio usando o Briot-Ruffini. 1 é raiz. Se 1 é raiz, eu posso pegar o polinômio, que é x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 23x menos 15, que é o que está no enunciado, e dividir por x menos a raiz. Se 1 é raiz, é x menos 1. E aplico o Briot-Ruffini. Pego o polinômio, pego o divisor, que é x menos 1, e aí montei a estrutura. Primeiro coeficiente do x ao cubo dá 1, o menos 9, segundo coeficiente do x ao quadrado, 23, terceiro coeficiente, e o menos 15. E aqui o menos 1 sempre é o valor que tem sem o sinal do menos, né? Não pode se perder. Então, na verdade, a raiz é 1. Então, eu vou botar aqui 1. Como é que a gente faz o Briot-Ruffini? Primeiro, baixo 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 9 dá menos 8. Agora, eu pego menos 8, multiplico por esse 1. Menos 8 vezes 1 dá menos 8, mais 23, baixei o 23, dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Menos 15 que eu baixei, 15 menos 15 dá 0. Ou seja, divisão exata, certo? Esse é o zero, o resto da divisão desse polinômio p de x pelo d de x. Resto zero, já sabia que a divisão ia dar exata, por quê? Porque 1 é a raiz. Então, divisão exata por causa do zero, e esse 1, o menos 8 e o 15 são o quê? Os coeficientes do polinômio quando foi rebaixado o grau, que é o meu quociente parcial, certo? Então, eu vou ter x ao quadrado menos 8x, né? 1 menos 8, 15. 1x ao quadrado menos 8x mais 15. Agora que eu tenho a equação de segundo grau, já sei uma raiz, né? Já rebaixei o polinômio, eu consigo, aplicando Bhaskara, calcular as outras duas raízes. Então, eu vou ter que, só voltando na expressão, p de x, que é o meu primeiro polinômio, que é esse aqui, em azul, é igual ao quociente, que é o que eu calculei, vezes o divisor, que é o x menos 1. E o resto é zero, porque uma divisão é exata, certo? Mas vamos lá, continuando aqui a questão, calculando as outras duas raízes depois de rebaixar o grau. Rebaixei o grau, aqui eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 15. Vamos calcular, aplicar a Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu delta vai ser 4. Aí, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
menos 8 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Eu vou ter que meu x' vai ser 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. x1 é igual a 5. E o x2' vai ser 8 menos 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, eu calculei a minha outra raiz vai ser 3. Então, o 1, a raiz 1 eu achei aplicando, né, o teorema das raízes racionais. Aí eu rebaixei o polinômio aplicando Briot-Ruffini, cheguei numa equação de segundo grau, fiz Bhaskara e cheguei na segunda raiz e na terceira raiz do polinômio, que é o 3 e o 5. Agora eu tenho as raízes 1, 3 e 5. Elas formam uma PA de razão 1, que eu tenho que saber para a questão. Evidentemente não é uma PA de razão 1, mas vamos calcular. Como que eu calculo a razão de uma PA? É o elemento da frente, o termo da frente, menos o termo de trás. Então, eu vou pegar o segundo termo, menos o primeiro. O segundo termo é 3, menos 1. 3 menos 1 dá 2. A razão dessa PA, a PA finita, composta pelas raízes do meu polinômio, que é 1, 3 e 5, ela tem uma raiz igual a 2. Portanto, aqui, ó, antes de terminar a questão, o gráfico, né, que é desse polinômio, né, do item 4, é um gráfico de uma função de terceiro grau, como a gente já sabia. Ela tem uma tendência decrescente, de subida, uma tendência de subida, porque o meu coeficiente dominante é positivo. Ela vai cortar o eixo do x em 3 pontos, fazendo 3 raízes, o 1, o 3 e o 5. O ponto aqui de máximo relativo, o de mínimo relativo. Esse é o meu polinômio f de x, o domínio são os reais e a imagem também dessa função do terceiro grau, reais. A primeira raiz que a gente calculou é 1, a segunda raiz é o 3, a terceira raiz é o 5, e o item 4 da questão 29, então, está errado, porque a razão da PA, formada pelas raízes do polinômio, a razão é 2. Item 4, então, falso.